Pastor Carlos. Glória a Deus. Para essa manhã, né? Olha o sol, coisa linda. Quero mais uma vez agradecer e parabenizar a igreja por esses 65 anos. Quando Deus me deu a palavra lá em Porto Alegre para trazer a esta casa, o que mais foi impactante na minha vida é o amor de Deus por esse lugar. Coisa boa, queridos, quando nós encontramos não somente Deus nesse lugar, mas encontramos as pessoas que também estão preocupadas em gerar vida e vida em abundância nesse lugar. Quero que você abra a sua Bíblia lá em Josué, capítulo 1. Na quinta-feira, eu falei do verso 1 até o verso 6. Na sexta-feira, do verso 7 e hoje eu quero falar a partir do verso 10. A terceira parte. A primeira parte é quando Deus chama Josué e diz: Josué, Moisés está morto. Mas entenda-se nesse versículo a seguinte situação: Moisés está morto, mas os meus planos não. Moisés está morto, mas o que eu tenho para com o meu povo não está morto. E muitas coisas podem serem ruins na nossa vida, como foi o dia que papai partiu. E foi esta palavra que Deus me deu. Porque, queridos, quando você tem alguém à sua frente, como Josué tinha Moisés, ele todas as manhãs, eu quero falar hoje sobre planejamento, todos os dias ele levantava e a primeira coisa que vinha na sua mente: o meu plano continua o mesmo, eu vou olhar para Moisés, eu vou seguir os passos de Moisés, eu vou ouvir Moisés, eu vou servir Moisés. Esse era o plano de Josué todos os dias. E a palavra de Deus fala que o próprio Deus diz que você era um seguidor de Moisés. Mas agora Moisés está morto e não tem mais ninguém. O plano de Josué, naquela primeira manhã que Moisés não estava mais presente, quem sabe ele se levantou, disse: o que será de mim? O que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer? A quem que eu vou seguir? Quem é depois de Moisés? Quem? Mas Deus vem e fala com Josué. Mas chega um momento que Josué, sabendo a vontade de Deus, na quinta-feira eu falei a vontade de Deus, o projeto de Deus continua. Na sexta-feira eu falei Deus falando pessoalmente com Josué, porque existe o plano geral e existe o pessoal, o que Josué precisava fazer. Só que agora Josué sabe qual é a vontade de Deus. E o que a gente faz quando já sabe a vontade de Deus? Tem que cumprir. Mas para isso eu quero falar nessa manhã que você precisa planejar a sua vida. A sua vida precisa ser planejada pela vontade de Deus. Muitas vezes nós pedimos a Deus: Deus me dá um emprego. E quando Deus te dá esse emprego, você vai lá trabalhar e começa a entrar no planejamento da empresa. Óbvio, você vai fazer o que a empresa
pede, o que a empresa, né, enfim, a sua função, o seu trabalho, mas você nunca pode esquecer que quem abriu aquela porta foi Deus. O plano continua sendo de Deus. Deus jamais nos coloca num lugar simplesmente por colocar. Eu gosto muito de ouvir os testemunhos. Tem uma irmã lá na igreja que estava trabalhando num lugar, mas ela não conseguia ir nos cultos porque ela tinha plantões nos finais de semana. Então ela ia num domingo sim, um domingo não, era certo já. Mas ela começou a orar e pediu para mim orar também. Pastor, eu quero ficar livre sábado e domingo, eu quero um serviço de segunda a sexta-feira, e que eu tenha os finais de semana livres para ir ao culto, para poder servir ao Senhor melhor. E Deus abriu uma porta. No dia que ela estava se despedindo do lugar onde ela estava, que é um hospital, o hospital São Pedro. Ele na verdade é para pessoas com problemas mentais. E ela trabalhava na administração. E ali naquela administração havia algumas pessoas. E havia uma senhora que era mãe de santo. E aquela mãe de santo, ela veio, abraçou aquela nossa irmã da igreja e disse: olha, muitos crentes passaram por aqui, mas todos eles diziam que eu ia para o inferno. Mas tu disse que Jesus Cristo tem vida e vida em abundância. Tu foi a única pessoa que disse como é que era o caminho. As outras fecharam a porta. Ela saiu com alegria, porque ela disse assim: todos os anos que eu trabalhei ali, se esse foi o propósito de Deus, que aquela mulher começasse a buscar a face do Senhor, então o plano de Deus se concretizou. Nós precisamos entrar nos planos de Deus, queridos. Antes Josué não estava diretamente nos planos de Deus. Eu quero que você entenda a palavra submissão. É dada a missão a alguém, aquele alguém te chama, você então entra como submisso. Submissão, mas a missão é de alguém. A responsabilidade não é diretamente sua, é de alguém que está à sua frente. Josué sabia que ele era submisso a Moisés. Moisés é quem tinha recebido a missão. Mas agora ele está diante dele, que ele não era mais submisso de Moisés, mas agora a missão era dele. E você acha que isso é fácil? Se você abrir ali em Números, no capítulo 11, verso 10, você vai ver um texto onde Moisés está dizendo que aquela responsabilidade era muito pesada. Números, capítulo 11, verso 10 em diante. Eu quero, enquanto você está abrindo, eu quero dizer para você: olha, todos nós temos dificuldade em realizar qualquer coisa. Ou porque ainda não sabemos, então precisamos aprender. Porque mesmo sabendo nós podemos falhar, e nós não queremos falhar. Mas louvado seja o nome do Senhor, que o grande problema não é que nós sejamos pessoas onde o pecado está em nós, mas nós não acordamos pela manhã para planejar pecados. Amém, queridos? Eu espero que você não esteja planejando nenhum pecado nessa semana. Bom, você pode até cometer. Você pode cometer. Eu tenho brincado muito com o Aleluia, né? O Aleluia é o baixista aqui da igreja. O nome dele é Giovanni, tá, gente? Agora é Giovanni Aleluia. Eu sempre pego no pé de alguém. Eu sou muito brincalhão. Meu pai também era muito brincalhão. Divertido. Não zombeteiro. Amém? Não é isso? Divertido.
E uma vez eu estava no estado de Goiás, num evento, num acampamento, num grande amigo meu, um pastor lá de Brasília. E eu peguei no pé de uma pessoa. Peguei no pé daquela pessoa e todo culto eu falava alguma coisa. E no final daquele evento, daquele acampamento, aquele rapaz vem em minha direção. E naquele momento me deu um sentimento assim, pisei na bola, passei do limite, né? Chutei o balde, pisei na jaca. Mas ele veio e disse: pastor, eu quero te agradecer, porque eu sou novo aqui na igreja e ninguém me conhecia, e agora eu sou o cara mais conhecido da igreja. Moisés, aqui em Números 11, verso 10, ele diz: então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Por quê? Porque humanamente, queridos, humanamente, eu, pastor Rona, somos do mesmo sindicato dos Pastores Unidos pela Fé em Cristo Jesus, né? Às vezes nós vemos as famílias chorando, e às vezes as famílias olham para nós, pastor, e dizem: pastor, por que isso está acontecendo? Nós queremos trazer uma palavra de conforto, claro que sim, e normalmente a gente diz: Deus é que sabe, mas, queridos, eu e o Rona sabemos que dizer Deus é que sabe não conforta. Essa é a pura verdade. Pastor Haroldo, isso não conforta. E muitas vezes eu choro e digo: Senhor, basta uma palavra tua, basta uma palavra só. O que tu queres que eu diga para essas famílias? Moisés estava vendo ali as famílias com fome, as famílias com sede, as famílias ali, claro, eles sabiam que estavam indo para a terra prometida, mas eles não estavam entendendo aquela situação. E muitas vezes nós não entendemos as situações que nós estamos passando. Por que alguém pegou Covid? Por que alguém pegou dengue? Por que alguém teve câncer? Minha mãe tem um câncer na perna, já fez 2 cirurgias, vai para a 3ª. Eu louvo a Deus, irmãos, porque o médico disse que ia arrancar a perna dela na primeira, não arrancou, na segunda não arrancou, agora está dizendo de novo que vai arrancar na 3ª. E fica sempre aquela situação em que nós, filhos, né, eu e minha irmã, planejamos o seguinte: e se a minha mãe perder a perna? Vai ter que ficar numa cadeira de roda. Gente, a irmã Mariazinha, né, conforme meu pai dizia, é uma pessoa que mora sozinha, limpa a casa, está sempre maquiada. Eu não conheço a minha mãe, eu só a maquiagem dela, né? Ela acorda maquiada, é um negócio incrível. Eu não sei, eu acho que anjos à noite maquiam ela. Ela está sempre bonita, bem vestida, a roupa, tal, sempre ajeitada, meu Deus. E aí daqui a pouco, claro, em nome de Jesus não vai acontecer, amém? Concordam comigo, irmãos? Em nome de Jesus ela não vai perder a perna, mas a gente tem que planejar. Claro que Deus diz assim: olha, deixa o dia de amanhã comigo. Sim, mas isso não quer dizer que ela não vá perder a perna, porque o dia de amanhã continua nas mãos de Deus, e Deus vai cuidar da mesma forma. E a gente planeja. E aí eu e minha irmã já ficamos, né? Não, ela vai ter que morar com alguém, que seria péssimo para ela, porque ela gosta de ficar sozinha. Então, queridos, quando a gente fala desta situação em que Moisés está achando pesado o seu cargo, acreditem, o pastor Rona tem sobre os seus ombros um grande peso, e não é fácil, amados. Não é fácil. Nós pastores temos uma vida, eu não vou dizer solitária, porque não posso dizer isso, mas
à frente da gente é Deus mesmo. É Deus. É Deus, queridos, é Deus. E aqui diz assim, verso 11: disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Não entendam que Moisés é contra Deus, não entendam que Moisés ele está falando a verdade. Nas tuas orações, irmão, você tem que falar a verdade mesmo. Você tem que falar a verdade mesmo. Eu lembro de um caso lá em Brasília, um grande amigo, pastor. Toda vez que meu pai ia lá, ele estava lá no culto e tal, mas um dia ele chegou para o meu pai e disse: pastor João, me desculpe, eu não sei porquê, mas eu não gosto do senhor. Foi muito sincero. Meu pai disse: filho, o que eu fiz contra ti? Pior é isso, pastor, o senhor não fez nada. Eu vejo que as pessoas que estão aqui, todas dizem que o senhor é uma bênção. Eu não sei. Aí meu pai falou uma coisa: a verdade vai te libertar, meu filho. A partir daquele tempo, aonde meu pai ia, até então não era pastor, ia em todos os cultos. Todos, qualquer lugar onde meu pai estivesse, ele estava lá. Até um dia que ele chegou e disse: pastor João, agora eu não tenho mais esse sentimento. Por que eu estou falando isso essa manhã, queridos? Porque nós somos pessoas. Moisés era uma pessoa. Moisés está vendo o sofrimento do povo. Moisés está vendo aquela situação. Moisés está vendo a necessidade. Só que a responsabilidade é dele, a missão foi dada a ele. Eu quero que você abra a sua Bíblia um pouquinho mais adiante, em Números. Não, que Números, nada. Não é Números, sim, claro. É uma folhinha só, na minha é uma folhinha só. Números 13, verso 1. Quando Moisés envia 12 espias à terra de Canaã. O que eu li primeiro? Que Moisés está dizendo para Deus: Deus, é pesado demais esse negócio. Aí Moisés envia os espias. Vamos lá olhar a terra prometida. Eu não posso dizer, irmãos, eu não tenho como confirmar isso, e a palavra de Deus diz que a gente não pode acrescentar nem tirar nada da palavra. Mas se fosse eu, quem sabe era uma coisa tipo assim: vai lá espiar para dar uma animada no povo. Vocês vão lá, é a terra prometida, vocês vão ver, vocês vão voltar dando notícias maravilhosas, o povo vai se animar. Eu não posso, volto a dizer, eu não posso afirmar que era isso, mas se fosse eu, amém? Se fosse eu. E diz as escrituras assim, que disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E aí fala quem eram eles. E ali no verso 16, são esses os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Queridos, vocês conhecem essa história? O meu herói na Bíblia se chama Caleb. Vão os 12, vão espiar, todos eles viram a mesma coisa. E aí é que eu digo, amados, aquele jovem que diz que não gostava do meu pai, é um sentimento.
Você pode até ter sentimento das coisas, mas o teu sentimento não pode ser maior da visão do que Deus tem planejado para a tua vida. Quem entendeu, diga amém. Teve vezes que deu ruim aqui na igreja, pastor? Claro que sim. Planejou uma coisa e não foi como estava planejado. Agora com a pandemia, os nossos planejamentos todos foram por água abaixo. O único plano era: mantenha o povo ouvindo a palavra, de qualquer jeito. WhatsApp, e-mail, Facebook, YouTube, pombo correio, tinha que estar, né? Porque é a preocupação do pastor. Tem gente que, domingo passado, como eu falei, uma irmã, mas eu falei no culto ontem lá em Antonina, por isso vocês não sabem aqui. Um ano, foi, né? Eu falei ontem lá. Um ano, a irmã não ia na igreja. E ela foi numa alegria tremenda, graças a Deus. Mas ali, irmã, como é que tu tá? Como é que tá? Como é que estão as coisas? O que anda fazendo da vida, né? E aí você manda uma palavra, um consolo, ouve, e vai e vem, e vai e vem. Quando esses espias vão, eles voltam. E aí, como é que foi? Aquela, né? Aquela curiosidade que todo mundo tem. Eu sei que quando eu chegar em Porto Alegre, a minha esposa, a primeira coisa, né? Claro, vai me abraçar, vai dizer que me ama, que sentiu saudades, que eu sou tudo na vida dela, o lindão. Hã? Tem que ser, né? Mas ela vai perguntar: e aí, como é que foi? O que aconteceu? Coisa de mulher, né? Como é que tá hoje? E a Vanessa? Só que aí o que aconteceu? 10 de 12. Gente, 10 de 12 é uma estatística complicada. 10 de 12 é uma estatística complicada. Por isso que eu gosto da palavra de Deus, quando Abraão está falando com Deus, diz assim: mas Deus, se daquela cidade tiver 50, 40, 30, 20, ô Senhor, se tiver só um lá. Que Deus achou Noé no meio daquele povo corrupto. Uma pessoa só, amado. Só com você Deus já pode fazer um plano inteiro dar certo. Deus só precisa de uma pessoa, amado. Teiri cantaraias. Quantas lutas nós vemos na Bíblia que os homens não precisaram nem desembainhar a espada, que Deus lutou por eles. Mas veja, a gente vai lembrando nas coisas bíblicas, né, pastor Juan? Deus podia chegar e dizer assim: ó, não precisa nem chegar perto do muro de Jericó, fiquem aí, eu dou conta. Deus podia ter feito isso, eu dou conta. Não, mas Ele conta contigo, comigo, sabia? Isso que é lindo. Por que Deus conta comigo, amados? Quantas vezes já chorei dizendo: Senhor, misericórdia, eu não quero ser pedra de tropeço. Tem gente boa aí na minha frente, porque eu. E aí Deus começa a mostrar aquelas palavras que eu quero confundir os sábios. Deus pega você lá do fim da manada e traz para frente. E não te chama mais por cauda, mas por cabeça. Esse é o meu Deus. Esse é o Deus de Moisés, de Josué. Mas naquele dia foi o Deus de Caleb.
Veja, não foi Josué que levantou a sua voz, mas Josué estava junto com ele, amigo, parceiro. Você vê isso no final, quando eles conquistam a terra, quando Caleb chega para Josué e diz: Josué, lembra do que Moisés me prometeu? É aquele cantinho ali, ó. É ali que eu vou botar minha rede, é ali que eu vou descansar. Caleb diz: eia, gente, calma. A gente viu as mesmas coisas, nós vimos as mesmas coisas, sim. Existem muros, existem gigantes, existem armas, existem exércitos, existem portas trancadas, existe mais número lá do que nós aqui, existe tudo isso é verdade. Por isso, irmão, não se engane, existe luta, existe batalha, existe pessoas que vão encontrar você, existe, não se engane, é sim, mas quando Deus dá uma palavra, lá que vai salvar o teu familiar, por mais difícil que seja hoje, a salvação vai acontecer, não desista. E quanto mais luta tiver, mais entre na batalha. Não desista. Esta é a nossa função. Eu nem cheguei ainda no livro de Josué. E já são 10h34. Caleb diz: subamos e possuamos, porque certamente prevaleceremos contra ela. O que aconteceu? O povo aplaudiu? O povo aceitou? Não. Porém os homens que com ele tinham subido, verso 31 do capítulo 13. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha a visão. Sim, amados. Por favor, prestem muito atenção do que eu vou falar. Eu vou descer. Vou descer aí para falar um pouquinho mais perto. Posso manter uma distância de 2 metros, então eu vou manter uma distância de 2 metros. Queridos, o diabo é mais forte que você. Ai, pastor, tem misericórdia. Queridos, o diabo é mais forte que você. O diabo, ele tem trocentos anos, eu falo trocentos quando eu não sei o número, né? Trocentos anos à sua frente. Ele conhece os caminhos, os becos, as entradas, as saídas. Ele é mais forte do que você. Aquele povo, aqueles 10 estavam dizendo uma verdade: aquele povo é mais forte que nós. Mas Caleb estava dizendo: o nosso Deus é mais forte que aquele povo. Então quando você planeja a sua vida com a sua vida, você é fraco. Mas quando você planeja a sua vida diante do que Deus quer, você é forte. Você é mais do que vencedor. Por isso que nesta manhã nós precisamos aprender a planejar as nossas vidas em cima da vontade de Deus e não em cima das nossas vontades. Claro que não vá: Senhor, me mostre o que eu vou almoçar hoje. Não, querido, não é isso não. Senhor, eu faço feijão e arroz ou massa? Só abrindo um parênteses, a minha esposa uma vez foi falar com um dos missionários da igreja, morava na igreja, e disse: olha, fulano, eu quero que você fale dia tal ali para os jovens, sei que eu vou orar. Minha mulher olhou para ele: querido, tu pode até orar, mas tu vai fazer. Você entende isso? Caleb estava vendo, não. Caleb não estava preocupado com a vida dele, não. Caleb não estava preocupado com a luta que se travaria. Caleb até sabia que com certeza a luta se travaria.
Caleb não era burro não, ele sabia que existiam muros, portas gigantes. Caleb viu, mas Caleb não estava preocupado com o plano dele, da sua vida, do seu querer. Ele confiava no Senhor. E quando você confia no Senhor, então você pode planejar. Aí Caleb olhou para aquela terra e disse: aquele ali vai ser o meu cantinho. Você tem que colocar fé, meu amado. Quantos de nós, os nossos familiares ainda não estão aqui? Levante a mão. Feche os teus olhos. Com os teus olhos espirituais, olhe para o lado do teu banco e diga: em nome de Jesus, eu os verei aqui. Custe o que custar, a luta, as orações, os joelhos sangrando, as lágrimas escorrendo, as palavras que falarão contra mim, injustas, mas em nome de Jesus, não é o meu plano, é o plano do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nem que seja no último momento. O pastor Rona teve a oportunidade de falar para sua mãe no último momento. A minha sogra falou para a mãe dela, que foi católica o tempo todo, fumava, teve câncer, que comeu a parte de baixo, ela não podia falar por causa do cigarro. E minha sogra foi ali: mãe, Jesus Cristo, isso, aquilo, aquilo outro. Só responde com a cabeça: você quer Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Aleluia. E mesmo depois, quando eles alcançaram aqueles lugares que Deus havia prometido, a luta terminou? Não. A luta só vai terminar na Nova Jerusalém, amados. A tua luta só vai terminar na Nova Jerusalém. Lá não haverá choro, não haverá pranto. Jesus ainda disse que na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas se assim não for o número suficiente, não que ele estivesse dizendo que não tinha, porque primeiro ele afirma: na casa de meu Pai tem muitas moradas. Tem. Mas se assim não for, se não tem número suficiente, ainda ele vai providenciar mais, porque Deus é um Deus que não deixa ninguém na mão. Você vai receber a tua necessidade. Agora, amados, você vai abrir em Josué, e eu vou pregar a terceira parte. Eu estava dando só um prefácio, né? Vamos lá. Josué capítulo 1, versículo 10. Moisés agora está sabendo o que Deus quer. Sabendo o que Deus quer, então ele pode planejar. Abrindo um parêntese bíblico, Deus diz para Jonas: Jonas, vai para Nínive. Qual é o plano de viagem? Irmãos, eu acho que alguns irmãos estão orando para que eu fique aqui em Morretes. Não façam isso, irmãos, eu gosto muito de Porto Alegre. Mas se Deus mandar eu vir para cá, eu venho, tá? Porque eu escuto a Deus. O pastor Rona estava dizendo assim: tu vai embora segunda-feira às 18 horas, né? E eu não sei porquê. Cadê o Marcos? O Marcos está aí? Ô Marcos, e eu não sei porquê, Marcos, que eu fiquei com aquela coisa que tu falou assim para mim: pastor, tem uma viagem na madrugada, mas aí vai ficar muito apertado, pode ser às 18 horas, lembra que tu falou isso? E eu não sei porquê, eu pensei o seguinte, que a madrugada era no 24, então que eu iria no 25, eu quase que eu vou perder o avião de amanhã, e aí eu ia ficar com vocês aí. Eu falei para o pastor Rona: até agosto, eu posso ficar aí até agosto. Não, tem muita coisa para fazer, porque a vontade de Deus é que eu esteja lá. De vez em quando Deus abre umas portas da sua vontade e abre a sua misericórdia para esse pobre Moisés, pobre Josué poder se alegrar em estar pregando numa festa tão linda como essa.
de 65 anos de idade, coitadinho do balãozinho que está morrendo, né? Os 6 está ali, mas os 5, Covid. Irmãos, eu falei de Nínive. Jonas sabia para onde ele tinha que ir. O que ele fez? Comprou uma passagem para outro lado. A grande bênção de Jonas é que Deus não desistiu de Jonas, porque ele podia ter desistido de Jonas e pegasse outro, mas ele queria ensinar Jonas. Ele queria que Jonas também fosse curado, porque Jonas tinha problema com Nínive. Quando Deus te chama, amado, não é simplesmente para te honrar, mas é para te curar, para te ensinar, para te moldar. E esta parte, porque quando você fica enfermo, né? O irmão teve dengue, né? Vocês dois, vocês são casal? Coisa linda o amor. Pegam juntos. Parece que foi o mesmo mosquito que celebrou, não é? Esta união. Desculpe, queridos, eu brinco com essas coisas, mas é só uma brincadeira mesmo. Eu louvo a Deus porque vocês estão aqui. E se não estivessem, estariam num lugar muito melhor. Não tenham medo da morte, meus irmãos. Como dizia meu pai, nós somos apenas promovidos e transferidos em glória. Mas se ainda não completou o que Deus tem contigo, que isto é uma outra pregação, uma vez eu fiz, quando você tem a vontade de Deus e ainda não se completou, ainda não é o seu tempo. Amém, queridos? Vamos lá. Então deu ordem, versículo 10 de Josué 1. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: olha o planejamento, eu sei o que Deus quer, eu sei o que eu preciso fazer, eu vou fazer da melhor forma. Passai pelo meio do arraial. Pode ser que essa frase para você seja apenas uma frase. Não, isto é planejamento. O meio do arraial era o lugar correto para passar, para que ninguém ficasse sem ouvir. Hoje nós temos uma coisa, o nosso passar pelo meio do arraial se chama WhatsApp. Eu perguntei para o pastor se tem o WhatsApp dos membros da igreja. Eu tenho lá. E aí eu mando, daqui a pouco o irmão diz assim: eu não fui avisado. WhatsApp. Eu não olho muito. Falta de planejamento. Você tem que se ligar. Eu vou falar baixinho, porque depois o pastor que está pregando lá, o Bira, vai ver esse vídeo e vai reclamar. Mas é o seguinte, eu não falo mais com o pastor Bira, eu falo com a mulher dele. A mulher dele, tu está começando a digitar, ela já está no online. Ela dorme com o celular, ela toma banho com o celular. Eu vou apanhar dela. O Bira, ele vai ver 15 dias depois. Quando eu sabia que eu ia pregar aqui, eu já mandei para ele, porque eu também não sou bobo. Eu mando para ele, copio e mando para ela. Mas eu mando com quanto tempo de antecedência? 15 dias. Mas eu sei que ela vê, no mesmo segundo ele chega em casa, já tem todo o relatório. No dia 20, hoje é 22? 23, hoje é 23. No dia 23, 10 da manhã, é você que prega, porque o nosso pastor vai estar lá em Morretes. Pronto, planejamento. Passai pelo meio do arraial. Agora imagine se Josué chegasse assim: olha,
Deus é que mandou, Deus que coordenou, Deus que fale. Não é assim que funciona não, amados. Quando Deus coloca na tua vida, Deus cura, mas se você tem um ministério de cura, querido, usa. Deus ensina. Vão para a escola bíblica dominical, larga todo mundo lá, abram suas Bíblias, comecem a ler. Aí quando termina, e aí, o que vocês aprenderam? Não, tem uma pessoa que está ali habilitada para facilitar a tua vida. Eu falava hoje, pastor Rona, quando Deus me deu essa palavra na morte do meu pai. Teu pai está morto. Quem era o meu mestre? Era meu pai. Eu perguntava para ele as coisas, ele já tinha aquilo mastigado, ele já conhecia. Apocalipse, então, eu aprendi tudo com ele. Não foi Deus que abriu a minha mente e revelou o Apocalipse para mim, não. Tudo ali. Pronto. Fácil. Ainda com experiências espirituais para que se abrisse mais. Ordenai ao povo. Olha só, ordenai ao povo. É uma ordem, não é uma escolha. Como pastor, como alguém que segue a palavra de Deus, eu digo, sim, existe pecado. Sim, eu não vou passar a mão em cima de pecado. Eu não vou, eu vou perder aquela pessoa, porque se eu falar do pecado dela. Sabe que eu casei virgem, a minha esposa também. Eu casei com 25 anos de idade. E eu estou falando ali, ministrando para os jovens, e daqui a pouco uns pais me procuram. Pastor, o meu filho não casou virgem. O senhor falando isso vai prejudicar a cabecinha deles. Querida, o teu filho estava no mundo. Eu nasci no Evangelho. E mesmo nascendo no Evangelho, eu poderia ter... Me desculpe se você não casou virgem, me desculpe. Eu não tenho nada a ver com isso. O certo é... eu vou para o inferno por causa disso? Não, você não vai para o inferno por causa disso. Mas tem uma coisa que eu ensino os casais. Eu digo para eles, quando o teu filho tiver idade, pega ele e diz assim, papai e mamãe, infelizmente, não conheciam a Cristo, ou conheciam a Cristo e negligenciaram. Nós não casamos virgem, mas eu quero orar contigo para que você se guarde, porque papai e mamãe sentiram isso. Isto não é apontar pecado, isto é mostrar o caminho correto. Amém, queridos? Você entende isso? É fácil, é tranquilo. Provede-vos de comida. O que nós podemos no mundo espiritual dizer? O pastor Rona vai passar pelo WhatsApp, o arraial do WhatsApp, e vai dizer, irmãos, vai ter uma campanha, se preparem. Eu vi o vídeo, né? E lá ele dizia, tragam bastante dinheiro para o pastor Carlos. Pode rir, tá? É brincadeira, tá, gente? Mas ele falou, tragam oferta para as despesas. Gente, eu tenho comido tanto que a despesa está alta, tá? Misericórdia. A minha mulher vai estar assistindo esse negócio. Agora eu estou perdido. Entreguei, comendo um monte. Que isso é planejamento. Planejamento. Eu não vim a pé, eu vim de avião. Tem custo. Você entende isso? Você entende que essa igreja, no momento que você senta aí, já existe um custo, a luz está ligada, o equipamento está ligado. Você entende isso? Ou não? Isso tudo é planejamento. O reino de Deus é um planejamento. Deus lá em Gênesis disse, façamos. Fez. Viu que era bom. Que negócio legal. Esse é o nosso planejamento. Você vai dizer hoje, eu vou fazer. Coloca lá uma pessoa que você vai ganhar para Jesus. Eu vou fazer, eu vou entrar nesse planejamento. Primeiro vem a ideia, aí vem a ação. Começa a fazer. E um dia a pessoa vai estar aí do seu lado em nome de Jesus. E você vai dizer, olha que coisa boa.
Deus é assim. E Ele nos ensina para que nós venhamos a planejar. E aí diz assim, eu estou falando, o pastor Rona manda então o WhatsApp, né? E provede de comida, ou seja, olha, pastor Carlos vai estar aí, venham. Claro que hoje nós não podemos colocar todo mundo, vai estar lá, eu vi lá os 4 cultos, os pontinhos, bota no pontinho, abre o cadastro, bota o nomezinho, vou estar presente. E aí no momento que você planeja que você vai estar presente, você tem que estar, né? Porque senão você está tirando o lugar de alguém. E eu já falei para o pastor Rona, que lá na nossa igreja é o seguinte, faltou 2 vezes, botando o nome e não vai, coloco lá para o fim. Ó, se sobrar lugar eu te aviso. Castigo espiritual. Ai, pastor, isso vai... Irmãos, você está tirando o lugar de alguém que poderia estar ouvindo a palavra. Você sabe que diferença faz a palavra na vida de uma pessoa? Aí você ficou em casa. Ah, o despertador, pastor. O despertador não tocou. Querido, se você tem problema com o despertador, compra 3 despertador. Bota um bem longe para a tua mão não alcançar. Bota um mais perto para você ouvir, mas não alcançar. E bota um do lado do seu ouvido para que você escute. Meu filho tem esse problema. Toca ali o celular dele, ele desliga e... mais um pouquinho, se a mãe não vem... aquele pouquinho vira um tempo. Vamos lá, gente. Preparar, a gente tem que se preparar. A gente se prepara para tudo, amados. A gente se prepara para as coisas. Eu me preparo em oração. Eu vou orar pela campanha. Queridos, todos os dias, praticamente todos os dias, hoje pela manhã eu acordei, fui olhar no WhatsApp, o que tinha lá, amados? Um irmão orando por mim. Pastor Marcos. Pastor Marcos passou todo esse tempo, desde de que nós acertamos a data, até hoje pela manhã, ele ainda continuava orando por mim. Pastor Marcos, obrigado. Eu não estou dizendo que você que não fez isso, porque eu acredito que você tenha feito isso, só você não sabe o número do meu WhatsApp para mandar para mim. Mas eu me alegro pela tua oração. A tua oração faz diferença. Aquele homem que falou na quinta-feira e que na sexta-feira estava aqui dizendo: o Espírito pegou, me alegrou. Porque eu sou pessoa. Eu preciso de feedback. Eu não preciso de elogio. Eu preciso de testemunho. Pastor, ô glória a Deus. Tem um irmão que saiu ali na porta na sexta-feira. Eu cumprimentei ele, ele parou, ele disse: ah, que bom, te agradeço por estar aqui nesta igreja. Ele falou: eu não sou dessa igreja não, pastor. Eu sou da Quadrangular, eu acho. Um que perdeu a esposa. Está aí? Está ali, ó, perdeu a esposa, né? Eu estou falando do homem, o homem está aí, agora não vou falar mais. Ele me falou: obrigado, pastor, pela palavra. Porque as coisas morrem, mas a vontade continua. A vontade de Deus continua. A vontade de Deus continua. Só o que ele me disse já valeu a pena. Estou indo embora, irmãos, tchau. Já valeu a pena. É o feedback. Eu fico imaginando Moisés ouvindo Caleb. Moisés já com aquele peso nos ombros, aqueles 10 falando: não dá, não tem como, é difícil, é complicado. Aqueles homens parece que esqueceram de onde eles saíram, do Egito, onde eram escravos. Agora eles podiam lutar pela sua terra, pela sua liberdade, e eles estão reclamando. As pessoas saíram lá do mundão, vêm para a igreja e continuam reclamando. Gente, você não está mais escrito nas trevas, você agora tem o seu nome escrito no livro da vida. Moisés devia estar ouvindo aqueles 10 e diga: ah, meu Deus, onde é que eu amarrei a minha mula? Misericórdia.
Agora. São 10 príncipes. São 10 pessoas influentes nas suas tribos, e eles vão levar lá para dentro. Vai dar problema. Porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes. Palavra de autoridade, não a palavra de alguém que quer para ele, alguém que sabe o que Deus deseja. Palavra de poder, de autoridade. Você lembra do profeta Elias? Deus diz: vai a Sarepta, e lá encontrareis uma viúva, vai te alimentar. Ele chega lá, encontra a viúva. O primeiro passo encontrado: encontrei a viúva, eu quero comer. E a viúva diz: não tem. Errei de viúva. Não, ele tinha uma palavra. Pois assim eu profetizo: não faltará. Irá cheia, nossa. Quando não olhares mais com os teus olhos naturais, vereis como os meus olhos veem esta terra. Tirá manassaias. Tudo está no meu controle, Senhor. Não. Vai, faz. Primeiro, honra. Não é ditadura gospel, não. Ele estava cumprindo com o que Deus disse: você vai me alimentar. E se existe uma palavra, essa palavra vai se cumprir. Você vai me alimentar. E eu profetizo que não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar. E não foi assim, amados. Você precisa confiar mais. Mas pastor Carlos, se o pastor errar, Moisés bateu na rocha, pagou o preço, mas a vontade de Deus continuou. Amém? A vontade de Deus vai continuar, amados. A vontade de Deus vai continuar. Eu estou achando interessante, pastor Rona, aqui. Essa terceira parte era a parte mais curtinha da pregação, e o negócio está difícil aqui. O Espírito Santo está lembrando, está rodopiando, levando e voltando. Misericórdia, eu estou recém. Oh meu Deus. Falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor. Você que está aqui hoje, amados, eu não sei quanto tempo você está nesta igreja, 65 anos neste lugar. Você precisa lembrar as palavras proféticas que foram faladas no passado nesse lugar, porque palavra profética, enquanto não se realizou, ela continua valendo. E nós, na liderança, nas pessoas que conhecem, por isso que aquele dia eu perguntei quem aqui estava no dia que meu pai disse que o diabo estava no teto, né? E algumas pessoas levantaram a mão. Você não estava, pode ser que você não estivesse, mas você vai ouvir das pessoas que estavam. Eu até contei por cima, mas eu quero dizer, procure a pessoa, procure essas pessoas para dizer o que realmente. Porque tem uma coisa legal: Lucas não conheceu Jesus. Doutor Lucas, mas o que ele fez? Pedro, o que foi que tu viu? Ô João, me conta a tua visão. Eu tenho certeza que se eu desse um papel em branco para cada um de vocês, você ia me descrever como está o culto. A Vanessa ali está escrevendo um livro da minha vida. Você ia estar falando como você está vendo esse culto. O pastor Rona, como pastor, eu sei como é que ele pensa. Porque aqui, ó, está um pastor pregando aqui e Deus está liberando outras palavras. Isso acontece. É tremendo. Mas só abrindo um parênteses, uma vez uma pessoa me procurou e disse assim: pastor,
Eu tenho problemas que eu estou ouvindo o Senhor, mas eu não estou prestando atenção no que o Senhor está falando. Está vindo outros assuntos. Eu digo assim: tu vai ser pastor. Porque é assim que funciona. A gente é alimentado. E aquilo ali, meu Deus, já tem pregação para um ano. A gente até tem que escrever no papel às vezes, para não esquecer. Eu às vezes Deus está falando comigo, eu estou no carro, Deus fala comigo, eu paro, tenho uma canetinha, um papelzinho e escrevo. Porque senão eu vou ali na frente, às vezes pego o celular, gravo. Não temas, né? Ou como foi tudo que iniciou aqui é o tão somente. Eu estava, né? Tão somente. Oh Deus, tão somente. Onde é que tem tão somente na Bíblia? Josué, tão somente. Lá fui eu. Porque Deus sabe como tua cabeça pensa. Mas vamos lá, gente. Eu quero que vocês almocem hoje direitinho, meio-dia, né? Então eu vou liberar vocês. Eu sei que está sendo bênção para a sua vida você aprender que você precisa planejar a sua vida não pelo do que você vê, mas pela visão de Deus. Amém? Vamos lá. Eu estou falando aqui e eu tenho que dar continuidade. Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos conceda descanso e vos dá esta terra. E aí vem mais um planejamento: vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Ali eles já estavam ali já era deles, já estava ali, demarcação de terra, né? Tranquilo. O que isso é na nossa vida espiritual? Nós temos que cuidar aqueles que são pequeninos ainda na fé, aqueles que ainda não conseguem lutar. Nós temos que cuidar, proteger. As mulheres iam lutar? Não. As crianças iam lutar? Não. O gado ia pegar a espada? Não, o gado não ia pegar a espada. Deixa lá. Deixa lá. Não foi assim com Gideão? Tem muita gente, Gideão. Eu fico pensando Gideão assim, né? Eu não gosto de acrescentar, mas é só uma ideia, né? É o meu pensamento. Ô Deus, a gente é menor do que eles lá. Eu acho que eu peguei a frequência errada. Tu deve estar falando com outros. Não, tem muita gente aí, Gideão. Porque se esse povo for e vão vencer, eles vão chegar em casa dizendo: nós vencemos. Não, manda embora. Manda embora os que estão com medinho, que estão com saudade da esposa, né? E quem sabe Gideão pensou assim, né? Gente, Deus está falando comigo, quem estiver a fim de ir embora pode ir. Começou a sair gente. Gideão olhando: misericórdia. Não, Robertinho está indo embora. Não, Robertinho não. Olhou: meu Jesus, André fica, André está indo embora. Meu Deus. Aí olha para quem ficou, já era pequeno, diz assim: rapaz, Maurício ficou. Maurício podia ter ido. Espero que não tenha nenhum Maurício aqui, tá, gente? Tem, Deus está falando contigo, irmão. Receba, porque você vai ficar e vai vencer. Pensou que era ruim, Pensou que era ruim? Aí daqui a pouco Deus chega assim: Gideão, querido, tem muita gente aí. Não. Por isso que Deus me ensinou, pastor Rona, que não é a quantidade de pessoas, é a qualidade das pessoas. Qualidade das pessoas. Quando o papai falava do pastor Haroldo, com muito carinho, ele dizia: eu queria que o Brasil todo tivesse Haroldos espalhados pelo mundo. Graças a Deus, Haroldo é humilde, nunca deixou
orgulho, a soberba, a arrogância subir ao seu coração, à sua mente. Mas amados, olha o que ele e outras pessoas, eu estava vendo a plaquinha lá atrás, alguns nomes dos fundadores. Irmãos, quando eu fui tirado da igreja batista do meu sogro, e o bispo Roberto me chamou, eu achei que eu ia para Brasília, ser um auxiliar. A história é longa, por isso que eu não vou contar, mas eu estava lá na igreja batista, eu ia ser consagrado e tal, estou feliz. E daqui a pouco peço demissão do meu emprego, porque eu ia ser consagrado, e eu todo feliz. Aí vem um grupo lá de irmãos, né, e diz assim: olha, ainda tu não vai ser consagrado, vai esperar mais um ano. Eu digo: eu perdi o emprego, irmão. Eu vou viver do quê, irmão? Estava tudo certinho, tudo planejado. Eu fiz alguma bobagem? Pequei. Não, está tudo certo. Então qual é o problema? É que tu andou viajando com teu pai, e tu tinha que ter um ano de probatório junto com o pastor Samuel, que é o meu sogro. Mas o meu sogro me deu uma carta, mostrei a carta, autorizando viajar com o pastor João. Parecia a CPI da igreja batista. Eu mostrei aquela carta, o povo tudo baixou a cabeça, e a gente não sabia dessa carta, e agora? Mas enfim, queridos, sem mágoa, né? Sem mágoa, apesar de que eu fiquei magoari, fiquei inicialmente, e depois quando eu vi que era a vontade de Deus sair, beleza. Meu pai está lá em Brasília pregando. A minha filha tinha nascido, a Suzane, minha primeira filha. Eu tenho 2, Suzane e o Paulo, 23 e 19. Não, a Suzane 24 e o Paulo 19, que são 5 anos de diferença. E estou ali com a minha filha. Eu não estou com a minha filha. Está minha mãe com a foto, né? E sabe como é que é, né? Vó, queridos, vou falar só com os irmãos aqui, ó. Eu estou lá na casa da irmã hoje. Ela está ali, eu tenho que ir para o outro lado. Ela está me olhando. Todo dia eu escuto, irmã, todo dia eu escuto ela falando. Está falando com os netos. Aí tem alguém que fica com ciúme, que ouve e vem correndo. Queridos, isso é uma alegria imensa. E minha mãe, com alegria de mostrar, olha a minha primeira neta, mostrou para o pastor Roberto, a pastora Valdinéia. A pastora Valdinéia disse: Roberto, é ele. Porque eu estava na foto, é ele. E minha mãe olhou: é ele. Quem é? Meu filho. O Senhor disse que nós vamos consagrá-lo. Pastor. Meu pai começou a chorar, minha mãe começou a chorar, contou a história lá que os batistas não me queriam mais. Não é? Mas eu sou batista. Eu levanto o estandarte até o fim. Vou morrer com isso. Misericórdia, né? Sou de Jesus. Mas que bom que você tem uma raiz. Você reconhece quem foi que te deu os primeiros passos. Amém, amado? Amém? Você tem que reconhecer aonde Deus, quem Deus usou, aonde. Isso é extremamente importante. E aí fui consagrar. Beleza? Estou todos esses anos lá, maravilha. Comecei uma igreja do zero. Adquiri um templo próprio. Isto não é mérito meu. Isto é palavra profética. Mas eu falo sem nenhuma dificuldade que eu me planejei diante da palavra de Deus. Desde o início, Deus disse que era para abrir aquela igreja. Os anos mostrarão. Um dia eu vou fazer 65, eu espero que não. Eu espero que Jesus nem me deixe voltar para Porto Alegre. Já rebaixa todo mundo, né? Essa é a nossa... Aí tem gente que fica pensando: não, ainda tem umas coisinhas para fazer, né? Queridos, deixa as coisinhas para fazer. Não se preocupe. Vamos voltar, porque olha ali, ó. Hoje o relógio está batendo em mim.
E eu te digo, Rona, era a menor pregação. Eu até disse assim: que bom que é a menor pregação, porque domingo de manhã o negócio está se alongando, gente. Mas vamos terminar. Verso 15: até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. O que Deus tem para esta igreja continua. O que Deus tem com a tua vida continua. Mas a responsabilidade do planejamento é sua. Eu vou, eu não vou, é você quem escolhe. Eu sou, eu não sou, é você que vai reconhecer ou não. Assim como você está, feche os seus olhos e diga: Senhor, se você quiser, eu já sei quais são os planos, eu já sei qual é a tua vontade. Eu quero planejar a minha vida dentro da tua vontade. Eu quero planejar o caminho, não o meu caminho. Eu já sei qual é o caminho. Tu és o caminho, Jesus. Eu não vou falar a verdade, eu vou andar na verdade. Tu és a verdade. Se eu andar na verdade, a verdade me liberta. Eu não estou mais vivendo a minha vida, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Pastor Rona, eu sei que o pastor Rona faz muitos planejamentos. Meu avô dizia uma coisa: se entrar R$1 na igreja, a igreja vai se planejar com R$1. Se entrar 1 milhão, a igreja vai planejar com o R$1. O que você acha? Ou com 1 milhão? Não é assim na sua casa? Quantos de vocês têm planos? Eu quero pintar minha casa. Mas não tá, o dinheiro não está dando. Mas uma hora vem um dinheirinho extra. Opa! Glória a Deus. Aí você vai lá e coloca o plano em ação. Coloca o plano em ação. Deus, Ele supre as nossas necessidades básicas. Mas de vez em quando Deus, Ele faz o mesmo que Ele fez com Moisés. Está pesado, Moisés? Vieram as codornizes para alimentar o povo. Deus ama vocês. Pastor Rona.